Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Amém. Curva sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que nós acabamos de ler, que o Seu Espírito Santo possa ministrar nossos corações, segundo a nossa necessidade, Senhor Deus, possa ministrar, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, Senhor Deus, aprender e corrigir nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor preservasse até hoje, para que nós pudéssemos conhecer a Tua palavra, conhecer, Senhor Deus, os mistérios do céu, conhecer um pouco do Senhor, conhecer, Senhor Deus, Jesus, a Tua salvação, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, fala conosco de uma forma especial esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. Aleluia. Gostaria de agradecer a Deus, irmãos, em primeiro lugar, amém? Pela oportunidade que é minha dada essa noite, mais uma vez, pela sua infinita misericórdia. Sei reconhecer que não sou digno de estar no culto do Senhor Jesus, na casa de Deus, porque sou um homem falho e pecador, amém, irmãos? Agradeço ao nosso pastor também pela confiança, nosso presbítero Marcelo está na direção do trabalho esse mês, pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, por emprestar seu ouvidinho aí também, amém? E seu coração para receber a semente da palavra do Senhor. Receba em nome de Jesus, amém? Você vê que é de Josefran, deixa passar. Você vê que é de Deus, recebe e toma posse em nome do Senhor Jesus, amém? Eu peço que nesse momento que Deus venha me encher da palavra dEle, do Espírito Santo dEle, e que Ele possa controlar o meu coração, meus sentimentos, o meu saber, né? As minhas ideologias. Se ser alguma coisa, possa me usar segundo a vontade do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Estamos no mês, irmãos, de casais, mas também nós não podemos esquecer dos solteiros, né? Foi isso que nosso presbítero Marcelo falou no meu coração, falou comigo. E eu preparei uma mensagem que se intitula como Os 10 Mandamentos do Casamento. Você pode repetir comigo? Os 10 Mandamentos do Casamento. Amém? Então você que é solteiro aí, já vai aprendendo já aí os segredos do casamento, né? Umas coisas que é bem interessante aí. Deixa sua Bíblia, por favor, em Efésios aí, capítulo 5:31. Irmãos, casamento foi e é uma ideia de Deus. Amém? Se eu falasse foi, estaria errado, porque ainda é. Os homens continuam se casando, né? O homem com a mulher, na verdade, né? E a ideia foi de Deus, não foi do homem. Você pode dizer para o seu irmão do seu lado assim, ó: não foi minha ideia. O que é o casamento, né? Deus é quem estipulou o primeiro casamento. Deus foi ali o ministro do primeiro casamento. Os irmãos sabem, né? Adão e Eva. E nós vemos no versículo que Paulo falando que o casamento já falava ali, irmãos, de um mistério a respeito de Cristo com a igreja, né? E sempre quando eu li esse versículo, né, Paulo falando isso, eu pensava, poxa, mas que mistério é esse? Que mistério, né? Aí um dia eu procurei e fui medindo bastante. Irmãos, é uma coisa muito interessante. Você coloca a relação de Cristo com a igreja e do homem com a mulher, né? A relação ali de intimidade, a relação de respeito, a relação de amor, a relação de submissão, né? De Cristo com a igreja e do homem com a mulher. Amém? Primeiro mandamento: Deus tem que estar em primeiro lugar. Você pode repetir comigo? Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Casamento que não tem Deus, irmãos,
pode se desmoronar facilmente. Nós vemos um mundo afora, né? Homens e mulheres casados que são pessoas íntegras, são pessoas honestas, mas nós vemos tantos os divórcios, né? Tantos os divórcios. Eu fui pesquisar sobre os divórcios e eu fiquei realmente triste de acordo com o que está acontecendo no mundo afora com os divórcios. Tantos os divórcios, irmãos. Nesses anos passados no Brasil, foi constatado, as estatísticas mostram que cresceu em 46% os divórcios. Assim foi, e 20% está relacionado com o Facebook. Né? E o mundo, irmãos, corre e anda para pior. Né? A iniquidade está se aumentando, a falta de temor a Deus está aumentando, né? O pecado, o homem hoje em dia está criando novos meios de pecar, de fazer aquilo que não agrada a Deus, né? E Deus realmente deixa essas pessoas ao léu, né, irmãos? Como diz em Romanos 3, que Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus pecados, às suas iniquidades, às suas porfias, às suas prostituições, né? Mas há um povo, irmãos, que não se contamina com essas coisas, que é a igreja, amém? É um povo que tem Deus em primeiro lugar, né? Com o primeiro mandamento, e no casamento também, né? O cristão, ele tem que ter Deus em primeiro lugar no seu casamento. É difícil, muitas vezes nós ouvimos falar que tal ombreiro, tal pastor adulterou, tal pastor aconteceu isso, obreiro, a gente, pastor, tal ombreiro, poxa, aquele irmão que vinha na igreja, tão fiel, né, se divorciou, aconteceu um problema. Nós somos seres humanos ainda, né? E na igreja, afora, mundo afora, tem muitos casais problemáticos, casais com problemas, irmãos, amorosos, financeiros, espirituais, né? Nós vamos estar falando de diversos pontos aí, um pouquinho de cada coisa, aquilo que Deus colocou no meu coração. E não é porque a igreja, é porque todos os casamentos são perfeitos, né? Casamento é uma escola, né? Casamento quem está casado, gente, fala assim, o que você vai falar mais depois disso? Casamento é uma escola, irmãos, né? Que você era antes de casar, depois de casar, você muda, né? Às vezes a gente pergunta, você mudou? Eu falei, claro, não tem como mudar. Você casar e não mudar, irmão, né? É impossível você casar e não mudar. Amém? Nós temos que mudar de acordo com as situações das nossas vidas, né? Antes, você como solteiro, você não era responsável, você casou, você tem que ser responsável, né? Tem N motivos, entre N coisas que nós temos que mudar em nossas vidas, né? Que muitas vezes nossos pais veem essa diferença em nós, né? Uau, a diferença, os pais conheciam os filhos como solteiros, mas depois vê como casados, eles veem, uau, realmente amadureceu, né? O casamento, ele amadurece o homem e a mulher. Amém, irmãos? Amém. Deuteronômio 20, vamos lá? Deuteronômio rapidinho. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, escrito por... Quem escreveu o Deuteronômio, meus irmãos? Moisés. Capítulo 20, versículo do 1 ao 3. Desculpa, é Êxodo, tá? Pensei uma coisa, anotei outra. Êxodo está os 10 mandamentos. Então falou Deus, versículo 1 ao 3, tá? Capítulo 20 de Êxodo. Quem escreveu Êxodos? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim. Da mesma forma como a nossa vida cristã tem que ter Deus em primeiro lugar, nosso casamento também tem que ter Deus em primeiro lugar, né? Nós vemos, eu já presenciei assim, né? Conversei com pessoas que estavam casadas, pessoas cristãs, mas que não colocavam Deus em primeiro lugar.
Era o esposo em primeiro lugar ou a esposa em primeiro lugar. Depois, né, vinha Deus, depois vinha a obra de Deus, né, etc. E vai o trabalho, etc. e tal. Deus tem que estar, irmãos, em primeiro lugar em nossos casamentos. Amém? Em primeiro lugar. Por que eu falo isso? Porque se você olhar para, muitas vezes, as mulheres de obreiros, muitas vezes sofrem com isso. Por quê? Se você analisar, você vê Jesus chamando Pedro, Tiago, João. Depois Jesus conheceu eles, depois chamou eles para, né, vem e me segue, né, deixa as redes aí, vem e me segue, que te farei pescadores de homens. Eles deixaram as mulheres e os filhos em casa e seguiram Jesus por uma jornada, irmãos, de 3 anos. Eles passaram ali na casa deles durante o ministério de Jesus, passaram. Porque você viu que Jesus foi à casa de Pedro, porque a sogra de Pedro estava doente, lembra essa passagem? Então ele passou, mas quando Jesus chamou os discípulos, eles deixaram a mulher e filhos para trás. Que até tem um momento certo momento dessa trajetória, os discípulos falavam para Jesus, e nós deixamos mulheres, tudo para trás de Jesus. Né? Que nós ganharemos? Então eles deixaram, em certo momento do seu ministério, no começo ali, foi necessário que eles deixassem as mulheres e os filhos em casa, e eles seguiram Jesus para o aprendizado. Depois, né, que eles voltaram com a família, depois você vê Paulo falando que Pedro, ele viajava com a mulher dele pregando a palavra de Deus, né? Então, muitos momentos a mulher do obreiro, ela sofre muitas vezes o ministério, né? Muitas vezes nós vemos o pastor às vezes falando para a irmã Vânia, que, né, sobre a trajetória deles, que a irmã Vânia está sempre do lado dele, muitas vezes é difícil, né? E muitas vezes é assim, irmãos. Se um casal colocar Deus em primeiro lugar, quando acontecem essas coisas, o casal não é abalado, eles estão firmes na rocha. Agora, se o casal não tiver Deus em primeiro lugar, se Deus quiser usar o marido para uma viagem, ele tem que ir sozinho, ali, e a mulher não entender, ou vice-versa, o marido fala assim, se minha mulher não puder ir, eu não vou, e não ir e fazer o chamado de Deus, Deus não vai se agradar. Por que eu estou falando isso? Que se você vê a história da igreja, desde os Atos dos Apóstolos, acontecia isso direto. Você vê os heróis da fé, acontecia isso direto. Teve o genro de Jonathan Edwards, acho que Judson Adorian, coisa assim. Ele quer casar com a filha de Jonathan Edwards, e a esposa não queria deixar, porque ele tinha um chamado missionário. A sogra não queria deixar ele casar com a filha, né? Porque ele tinha um chamado missionário, a menina aqui, aí essa mulher falou, não, eu sei o que é ser missionário, eu sou mulher de Jonathan Edwards aqui, mas eu não quero que minha filha sofra. Aí o que acontece? A menina, eu quero ir, acabou que ele foi como missionário sozinho, porque ele tinha que fazer o chamado dele. Depois de tantos anos, 6, 7 anos, ele voltou e se casou com ela. Aí que a mulher, a sogra deixou, né? E a sogra deixou e eles ali, né, se apegaram, né? Que lá em Gênesis fala que, né, deixar o homem, a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, né? Lá nós vemos em Efésios que fala se unirá, mas lá em Gênesis fala apegar-se-á. Diga comigo, apegar-se-á. Se você pegar no original essa palavra, eu fui procurar, irmãos, e também tem colar, né? Que Deus possa ser a cola que junta os dois, assim, ó, pá, né? Tem um versículo que fala que o que Deus ajuntou, o homem não separe, né? Então por isso que Deus tem que estar em primeiro lugar, porque Deus é a cola que segura o homem e a mulher junto. Dá glória a Deus, por gentileza. Então, muitas das vezes, tem momentos em nossas vidas que temos que ser flexível, né? Eu fui para Maui com o Pequenito, a irmã Carmen e a gente tem que entender que nós somos sozinhos lá, nós não fomos para surfar, vamos fazer a obra de Deus, né? Porque nós nem surfamos, viu, irmãos? Desta vez. Porque tem muito brasileiro na água, não se engane. E foi quando nós estávamos fazendo um trabalho lá em Maui também, na época do missionário Godoy, que o Marcão na água conheceu um brasileiro de jiu-jitsu. Lembra lá, Marcão? Na água. Depois fomos lá fazer uma visita e tal. É na água, dia em dia, né? E as mulheres, elas têm que, se tiver, repita comigo que é muito importante isso que eu quero falar. Se tiver Deus em primeiro lugar, e o casal estiver na rocha, tem que ter entendimento dessas coisas.
Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos muitas vezes deixar o sentimento falar mais alto do que a fé. O sentimento falar mais alto do que o chamado e a palavra de Deus, né? E digo para mim assim, ó, vira para mim assim, eu tenho que entender o chamado do meu esposo ou da minha esposa. Amém? Nós temos que entender. Mandamento número 2. Não serás egoísta. Vamos repetir? Não serás egoísta. Amém? Uma das coisas que eu aprendi, tenho aprendido, estou aprendendo é deixar de ser egoísta. Por que você fala isso, Josefina? Porque muitas das vezes, irmãos, conversando com a minha esposa, né? No dia a dia estamos com 9 anos de casado, graças a Deus, né? Vamos fazer 9 anos agora, dia 11 de fevereiro. E muitas pessoas chegam para mim e pensam, você é casado já? Do mundo, né? Eu falei, sou. Quando eu falo que é 9 anos, todo mundo fica abismado. Porque eu sou novo, as pessoas perguntam, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Uau, 19 anos casado, né? Eu vejo tantas pessoas mais velhas, irmão, que são casadas há 4 anos, há 5 anos. E porque no mundo não é normal casar cedo. Eu casei com 21 e a gente casou com 18. Nós temos, né? Quando nós completamos maior de idade, nós viemos para cá e aí nós casamos aqui. Então, eu, muitas das vezes, eu como casado, eu muitas das vezes eu prossegui um tempo no meu casamento agindo como solteiro. O que é isso? É você ter os seus costumes de solteiro e você está casado há anos e você só pensa em você. Você tem um tempinho livre, você só pensa em surfar, ou só pensa em tirar foto, ou só pensa em andar de skate, ou só pensa em ir para o mall, né? As mulheres, você pode aplicar na sua vida. E em vez de você falar, amor, vamos ter um tempo livre amanhã, o que a gente pode fazer junto? Né? Eu tenho o costume com a Jennifer, dá o sábado, nós não vamos trabalhar, o que a gente pode fazer hoje? É a nossa fala, o que você quer? Não, o que você quer? Não, o que você quer? Foi aquela discussãozinha, não, o que eu quero dar você? Não, o que você quer? Aí vamos dar as ideias, põe no papel. Aí tu põe as ideias no papel, aí a gente volta, vamos fazer isso hoje então. Aí o pastor liga, irmãos, hoje temos churrasco, entendeu? Fala Deus! E nós temos que ter esse amadurecimento de nós não levarmos o solteirismo para dentro do casamento, esse egoísmo, né, de pensar em nós, porque nós como solteiros pensamos muito, as pessoas como solteiras, elas pensam assim, né? Então, quando é casamento, casado, irmãos, um tem que fazer a vontade do outro, um tem que, né, agradar o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso que eu estou falando, isso porque é uma experiência minha, né? E eu descobri isso, eu não conseguia ver. É somente conversando com a esposa que ela vai se abrir o coração dela, vai falar. Eu também vou abrir o meu também para ela com ela, né? Também, né? E é assim, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo um ou outro, né? 2 diamantes ali se riscando, né? E é assim, nós temos que ir crescendo. Vamos lá, irmãos. Gênesis, por gentileza, capítulo 3. Coisa bem interessante também que eu estava percebendo. Essa parte de não serás egoísta é uma parte ruim de falar, chato assim, né? Que nem da glória a Deus, mas é necessário para o nosso coração, amém? Eu poderia colocar diversas coisas aqui, mas temos outros mandamentos, temos um tempo a cumprir. Capítulo 3, versículo 12 e 13. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore, me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Uma das coisas, das partes do egoísmo, é não reconhecer que está errado, né? Eu tenho aprendido e testifico que mulher é difícil para pedir desculpa, irmão. É verdade. Os homens de glória a Deus aí falam assim, amém. É verdade. E as mulheres, irmãos,
Eu não estou falando isso por causa da minha esposa aqui. Como é que é? A mulher tem sempre tá certa, entendeu? E muitas das vezes, homem também é cabeça dura, né, mulher? Cabeça dura, assim, dura, né? Desculpa aí, gente. Não é mulherada, né? Cabeça dura. Aí fica aquele atrito, né? Parecendo dois touros querendo bater de frente assim. Que nem os camaleões que eu tenho lá, né? Então, quando eu ponho um novo na jaula, eu tenho o outro, eles ficam batendo de cabeça assim, é a briga deles assim. Eles não mordem, eles não vão um por cima do outro, eles só ficam de frente assim, ó. Pá, pá, pá. É os dois, é o homem e a mulher. Né? E eu tinha fêmea lá, que a gente deixou escapuliu, como diz minha mãe, escapuliu o macho. Aí eu peguei um machinho, só que era mais jovem, né? A mulher é monstro assim, é uma tonga assim. E Samoa. E o mais jovem assim é magrinho que nem eu, né? E ele tem um chifrão e ela não tem um chifre. A fêmea não tem um chifre. E quando eu pus ele, ela é estressada, ela fica escura sempre. E ele fica verde. Filipino. Nossa, amor pro Filipino. Então ela fica sempre escura porque ela fica estressada. E o que acontece? Quando ela viu ele, ela ficou verde e amarelada, que também é alegria ou quer brigar, quando fica claro, entendeu? Aí ela ficou toda clara, assim, eu falei, uau, nunca vi essa menina clara. Ela se esticando assim para parecer maior para ele, assim, eu falei, uau, nós temos filmado isso, tá, gente? Tem em casa para provar. Aí coloquei ele em cima para parecer que ele é para dominar a área, né? Mas não adiantou, ela foi subindo assim devagarzinho, jogou ele longe assim para cair do galho, né, gente? Ela ia, ele batia assim, e ela prevalecia, irmão. Ela prevalecia, porque ela era mais forte e tal, e ele segurava ali com o chifre assim, e ela estava nem aí com o chifre dele. Ela aí, ó, pau, 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 né? E hoje assim, tem muitas mulheres assim, irmão. Tem muita mulher que, ó. É verdade, irmãos. Infelizmente é a realidade, né? Jesus está falando aí. Ai, Jesus. Então, Eva e Adão aqui, eles não reconheceram o erro. Não, Deus, realmente nós pecamos, erramos. Nos perdoa, Deus. Não, foi a mulher. Não, foi a serpente. Ele, não. Né? Quando acontece algo em casa, irmãos, tem que conversar, né? Tem que entrar num acordo aí. É complicado, mas com Jesus em primeiro lugar é possível, amém? Lucas 1,37 diz que para Deus tudo é possível, amém? Diga amém por gentileza. Amém. Outra coisa de egoísmo é coabitar com entendimento com a sua mulher. 1 Pedro 3,7, vamos lá? Pedro 3,7. Pedro é antes de 1 João, tá? 1 Pedro. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. O que é isso, irmãos? É fazer sexo, tá? Não tenha medo dessa palavra não é pecado falar. Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Diga, meu Deus. Meu Deus. Amém? Né? Quando um homem ele é solteiro, irmãos, ele não tem noção dessas coisas não. Ele não tem noção dessas coisas, né? Como é casado, quando se casa, aí que se aprende. Por quê? Por que acontece isso? Porque os amigos não ensinam uns aos outros isso no mundo. O pai não ensina isso para o filho no mundo. E o homem, ele fica aprendendo isso sozinho. Entendimento, né? Então, isso também é um egoísmo, né? O homem querer somente ter o prazer, e se a mulher teve a parte dela, o prazer dela ou não, whatever que seja, ele teve o dele, né? Estou cansado, vim trabalhar agora, só quero relaxar e dormir. Não, tem que ter, para coabitar e com entendimento, para que você não venha se barrar das suas orações. Isso é algo espiritual. O sexo, irmãos, é algo espiritual. Os solteiros aí, ó,
solteiro já vai aprendendo isso, é algo espiritual. Paulo fala lá em 1 Coríntios que aquele que prostitui, ele se faz um com aquela mulher, né? Ele se faz um, é algo espiritual, é algo ali carnal, mas espiritual junto. Então é também uma parte de egoísmo que tem que ser aprendido, tem que ser, né, aprendido. E comigo, aprendido. Terceiro ponto: cortarás o cordão umbilical. Então esse é o terceiro mandamento: cortarás o cordão umbilical. O que quer dizer isso, irmãos? É o homem deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, né? Não é você estar mais na casa da sua mãe, ou ligando mais para sua mãe do que ligando mais para sua esposa, ou ligando mais para o seu pai, ou vice-versa, né? Ou ligando para sua esposa, esposa. Eu já vi muitas, eu e a Jennifer, graças a Deus, nós nunca tivemos esse tipo de coisa. Mas tem muito casal, irmãos, que às vezes é muito ligado com a família, muito. Aconteceu qualquer coisinha entre o marido e a esposa, a mulher liga para... Mulher tem mais facilidade para fazer isso, faz isso normalmente. Liga para a mãe, aconteceu isso e isso, ele não acredita que ele fez isso comigo, mãe. Aí o que acontece? A mãe vai dar um conselho diante da emoção do momento, que o marido dela feriu a filha querida dela, e ela vai agir, entendeu? Se a mãe não tem Deus, né, irmãos, pode destruir, ela pode ser uma arma nas mãos de Satanás para poder destruir o casamento da pessoa ali, do casal, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, cortar, irmãos. Quando você sai da casa do seu pai e sua mãe para casar, você tem que dar prioridade à sua esposa, né? Ou ao seu marido, e não a sua mãe. Tem que amar, a partir do momento que você vai amar mais a sua esposa ou seu marido, mais do que o seu pai e a sua mãe. Quando você é solteiro, você vai amar mais o seu pai e a sua mãe. Mas quando você é casado, você tem que amar mais a sua esposa ou o seu marido, mais do que o seu pai e a sua mãe, né? Amém? Amém. Amém. Então uma coisa que eu marquei que é bem interessante, que um aconselhador de casais, né, ele estava tratando 3 casamentos, e foi os 3 maridos para essa palestra que ele ia dar para os maridos, que eram 3 amigos, né, eles estavam com um casamento problemático, e eles foram para esse conselheiro, para esse conselheiro de casais, e ele fez uma pergunta no meio dessa palestra, falou o seguinte: se vocês descobrissem que vocês somente têm 2 semanas de vida, o que vocês fariam? Para saber o que estava no coração deles, né? Um falou assim: eu ia para Las Vegas, ia gastar tudo que eu tenho, porque eu ia deixar para os outros. Vou gastar tudo, vou lá com a minha esposa, vou gastar tudo. Aí o outro: eu vou ajudar os outros o máximo que eu puder, fazer boas obras aí, e vou pegar a palavra de Deus, vou fazer o máximo, até o último segundo, até o último respirar, vou pegar a palavra de Deus. Aí o terceiro falou o seguinte: eu vou morar com a minha sogra as 2 últimas semanas. O conselheiro falou assim: eu nunca ouvi isso, faço essa pergunta para centenas de homens aqui, mulheres, ninguém nos falou isso. Ele falou: mas por que? Você não vai querer se divertir, gastar seu dinheiro, se você tiver algum, ou surfar, pegar a maior onda do mundo para morrer antes de 2 semanas, ou o que seja. Ele falou: não, eu quero ficar segundo por segundo junto com a minha sogra. Ele: mas por quê? Porque vai ser as 2 semanas mais longas da minha vida. Irmãos, às vezes tem sogra que, meu Jesus, tem sogra que é uma graça, é uma maravilha, né? Quem tem irmã Zilda que aqui é sogra do Jason, tem a irmã Vânia que é uma maravilha, a Roberta, tem até nossa irmã, a esposa do Edson, né, que estava com o Edson lá, a irmã Carla lá em Maui, e um dia eles estavam no carro assim, ele deixaram ela no aeroporto com os filhos, e ela estava conversando com a filha dela assim e tal, aí ela falou assim: eu amo, ela estava falando assim sobre a avó dela, né, que é a mulher do Edson, a mãe do Edson. Ela falou: não, eu amo a vovó. Ela falou assim: se eu fosse escolher um marido pela sogra, eu escolheria seu pai realmente, porque eu amo a sua mãe, a sua vovó. Eu sou muito unida com ela, né? Mas não é todo mundo que pode dizer isso. Não é todo mundo que pode falar: minha sogra é uma bênção de Deus.
né? Tem pessoa que quer estar distante o máximo possível. Foi talvez um dos motivos que você veio para os Estados Unidos, para bem longe da sogra, né? E do sogro, né, irmão? Às vezes não sei, às vezes pode ter sido isso. Mas assim, nós temos que ter um casamento ali, ó, o homem e a mulher, separado dos pais, amém? Temos que contactar, amar, visitar, o que seja, mas cortar, fala para o seu irmão assim, ó, cortar o cordão umbilical. Cortar o cordão umbilical. Diga comigo assim, ó, comunicar-te-ás. Comunicar-te-ás. Tem que ter comunicação entre o casal, amém? Por quê? Muitas das vezes, eu aprendi isso com o tempo com a Jennifer, a gente tinha essa barreira antes de conversar. Às vezes tinha conflitos ou discussões, coisas assim, e a gente ficava um tempo grande sem arrumar, porque não tinha tanta conversa. Aí nós tivemos que aprender a ter conversa sobre o casal, né? Às vezes eu achei, vamos conversar sobre o futuro, né? Tem mulher muitas vezes gosta disso, de saber o que você planeja pro futuro aí, meu filho. Quer saber? Você vai continuar mesmo aí? O que é? E aí? Se mexe, né? Se mexe no urubu-tibilisco. Meu pai falava assim, se mexe no urubu-tibilisco, meu filho. Pensa que você está morto, né? Ele talvez quando a gente estava trabalhando, né? Estava lá assim olhando para o céu. Ele se mexe, meu filho. Você é um urubu-tibilisco. Então, tem que ter conversa. Conflito sempre vai ter, né? Discussões, diferenças de opiniões, sempre vai ter, né? Diferentes o quê? Diferentes costumes, do jeito que você foi criado, sua esposa, foram duas casas com costumes totalmente diferentes, né? Um às vezes pode ter condições financeiras, outra vez outro podia não ter. Um tem uma visão sobre educar o filho, outro tem outra visão de educar o filho. Então tem que ter conversa, diálogo. Um casal que não tem diálogo, irmãos, tem sérios riscos de divórcio. Sérios, porque as diferenças dificilmente vão ser corrigidas, vão entrar em acordo ali. Tem que ter comunicação, tem que ter, conversa, tem que conversar, irmãos. Tem que elogiar o marido. Tem mulher fala, meu Deus do céu, Jesus, a gente está aqui hoje. Graças a Deus. Para não estar, eu aproveito, né, irmãos? A cada eu fico mais à vontade para falar, entendeu? E estou brincando, mas não falando da sua pessoa, tá? Nossa. Te pego na saída, né? Elogiar, não só as mulheres em geral têm dificuldade de elogiar o marido, irmãos. Tem dificuldade. O homem às vezes tem ama, né? Deus falou para o homem amar a mulher, então o homem elogia, o homem, né? Mas a mulher é o quê? Seja submissa ao marido. Então, submissão não é amar, é aquela, né? Elogiar, ver, sabe assim, uau, marido, que roupa bonita você está hoje, né? Você tocou de gel, uau, pá. Tô brincando. Elogiar, irmão, às vezes. Elogiar uma ação do marido. Elogiar uma decisão tomada. Né? Elogiar de diversas maneiras. Ele não te usava para falar. Ai, Jesus. Elogiar em geral, amém, irmãos? Amém. Né? Tanto o homem como a mulher. Elogiar, paparicar a esposa. Às vezes você vê que, muitas das vezes, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Muitas das vezes você vê na Bíblia homens que às vezes eles falaram algo para Deus, que aquilo, tocou o coração de Deus. Não tem diversas passagens assim que você vê homens que falam assim, Deus, isso, aquilo, assim, caramba, que palavra, hein? E Deus agiu assim em prol daquela pessoa, né? Ou você às vezes está orando e você se surpreende às vezes com a oração que às vezes você faz, ou a palavra que você fala assim, uau, meu Deus do céu, o céu desceu e Deus escutou a minha oração porque eu falei isso. Às vezes você tem que falar certas coisas assim para sua esposa e para o seu marido também, irmãos, né? Por exemplo? Não, tem sim. Tem. Por que eu estou falando isso? Eu marquei, não marquei aqui, mas eu me trouxe a memória, porque esses dias, uma coisa recente, eu falei ontem uma coisa para a Jennifer, que, irmãos,
às vezes pega faísca no casamento. Olha. O fogo irmãos. Estou falando, irmãos. Às vezes uma palavra sua, né? Uma palavra, né? Uma palavra que você dá assim, meu Deus! Diz aí. Irmãos, né? Glória a Deus. Jesus é bom, o Espírito Santo capacita e inspira. Mas é verdade, irmãos. Né? Tem que comunicar, tem que, sabe, tem que escovar os dentes para comunicar também. Tem que, né, fazer a barba, às vezes, para você beijar a sua esposa. Às vezes tem que, né, lavar o pé antes de dormir. Às vezes tem que, sabe, às vezes tem que, né. Muitos homens pensam que mulher, irmão, tem que aguentar do jeito que ele é. Não, irmãos. O homem muitas vezes é porco, não faz a barba para poder ir para a cama dormir com a esposa, não escova os dentes para ir para a cama, né? As mulheres digam misericórdia aí. Lavar a mão da cebola também, e etc. Esse tipo de coisa, né, irmãos? Tem que agradar, né? Tem que. Quinto mandamento. Farás do conflito o teu aliado. Amém? Conflitos vai ter, diferenças vai ter, mas nós temos que lidar com essas diferenças. Temos que evitar essas diferenças em público, né? Tem esposas que não medem esforços e repreende o marido, repreende a esposa, fez todo mundo. Não pode, irmãos. Tem esposa que como fala a palavra? Denigre a imagem do esposo ou da esposa na frente dos outros, né? Tem que ser corrigido em casa. Chega em casa e fala, não gostei que você falou comigo na frente da minha amiga, não gostei que você me chamou assim, não gostei que você fez isso, sabe? É em casa. Procura evitar na igreja, no trabalho, no mall, qualquer lugar, porque isso, irmãos, principalmente com o homem. O homem, se você faz isso com ele, a mulher faz isso com ele na frente dos outros, irmãos, o homem dá um negócio no homem, uma raiva, que quando chega em casa a coisa é pior, né? Os homens aí sabem o que eu estou falando. Então, tem que ter muito cuidado no público, né? Quando tem outras pessoas envolvidas. Se está só você com ela no carro, com ele no carro, aí tudo bem. Mas assim, normal, a Bíblia está normal. É normal, irmãos. Mas nós temos que ter noção dessas coisinhas para não criar raiz de amargura no coração do nosso cônjuge. Porque tem esposo que às vezes não conversa, não arruma esses conflitos e cria raiz de amargura e vai criando raiz, quando você vê, irmãos, tomou conta do coração. E quando o cônjuge explode, aí só Jesus para segurar os pés deles nas rochas, assim, para não sair andando da rocha. Tem que, sabe, aconteceu qualquer coisinha, irmãos, já conversa na hora. Não deixe passar para 2, 3 dias depois, não. Sabe, é uma coisa que eu tenho aprendido a tentar resolver o mais rápido possível, né? Mais rápido nós temos aprendido isso. E pegar esses conflitos para quê? Aprender com o que aconteceu, para que não venha acontecer mais, ou evitar que venha acontecer aquilo parecido com aquilo, aprender, né? Aprender com os erros, né? Nós vemos tantos homens de Deus que erraram e reconheceram que estavam errados e aprenderam com aquilo, né? Cresceram na fé, cresceram no casamento, cresceram na sua vida espiritual, na vida material aí fora. Nós temos que aprender e usar essas coisas ruins que acontecem conosco e aprender, corrigir, né? E perseguir avante. Amém? Amém. Sexto mandamento: não afundarás na lama das dívidas. Irmãos, eu fui
estudar e pesquisar as estatísticas dos divórcios, irmãos, mais de 50% dos divórcios hoje em dia é causado pelas crises financeiras do casal ou da família. Infelizmente, aquilo que foi dito, né, na hora da união do casamento, na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, irmãos, tem que ser até o final. Tem que ser até o final, irmão. Na juventude e na velhice, né? No filé e no osso, né? Tem que ser até o final, irmãos. Nós não podemos, quando chegar na época de às vezes tem crise de financeira no casamento, nas finanças do casal, deixar com que a preocupação, os sentimentos vão deixar entrar isso no coração e criar atritos, criar brigas, discussões. O casal, quando está na doença, tem que ser mais unido ainda. Quando está na crise financeira, tem que ser mais unido ainda, irmãos, né? Tem que ser mais unido. Eu já presenciei cônjuges assim, arranjando briga com outro cônjuge por causa que estava numa crise financeira, ou por causa que estava acontecendo uma enfermidade com o filho, ou com a filha, ou o que seja, ou o cônjuge está doente, o marido está doente, não pode trabalhar, e a esposa teve que trabalhar e joga a cara do marido pro resto da vida aquilo. Acontece, conversa qualquer coisinha, joga na cara. Aconteceu. Joga na cara. Você comprou aquilo e foi uma compra errada, nós ficamos uma dívida, pagamos, mas você teve a decisão errada e etc e tal. Nós não temos que tomar muito cuidado com isso, né? E tomar conta das nossas finanças. Não precisa nem falar, os irmãos vão ministrar os nossos corações aqui, né? Sobre finanças. No casamento, a nossa irmã Roberta, né, principalmente, falou sobre o casal ali. Nós temos que tomar muito cuidado, amém? Quem veio ontem aqui, levante sua mão por gentileza, né? Aprendemos, teve palestra, quem não veio, teve palestra ontem para os irmãos, sobre finanças, como administrar sua finança em casa, tanto para o solteiro, como para o casal também, né? E foi uma bênção assim, tremenda, amém? Amém. Mandamento 7, sétimo mandamento: fugirás da tentação sexual. Você pode repetir comigo? Fugirás da tentação sexual. 1 Coríntios capítulo 6, vamos lá? Você abre o senhor? Não, sua vida. Não, estou perguntando o senhor. Primeiro Coríntios capítulo 6, certo? Versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? Uma coisa que sempre o nosso pastor ele ministra e fala nas suas orações é que essa comparação, né, que lá em 1 João, capítulo 5, se não me engano, fala que resistia ao diabo, né, ele fugia de vós. E aqui o apóstolo Paulo fala assim: fuge da prostituição, você tem que fugir, você não tem que resistir, né? E quando Jesus ele foi falar sobre a prostituição, irmãos, sobre o adultério, ele estreitou ainda isso, que não era somente
na carne, coabitar, você trair sua esposa, ou você é solteiro e ali tem uma relação, né? Não somente quando acontecer carnalmente, mas Jesus falou o seguinte: aquele que atentar para uma mulher no pensamento e em desejá-la, já pecou. Ele estreitou, né? Ali o mandamento que era não adulterarás, né? Então é uma coisa, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado, né? O ser humano, ele tem uma mente fértil demais, tanto homem como mulher, né? As mulheres se dizem mais inteligentes, a mente melhor, tomara que elas não sejam mais tentadas nessas coisas também, né? Nós, tanto o homem como a mulher, tem que vigiar nesse ponto, irmãos, né? Tem que vigiar no Facebook, como já falei, foi causa de muitos divórcios, né? Tem que vigiar na internet, tem que vigiar no trabalho, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus deu o testemunho dele, e mesmo assim ele caiu no adultério, irmãos. Se o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu, irmãos, imagina só, nós temos que estar triplo assim, temos que tomar mais cuidado, triplamente tomar mais cuidado. Os jovens aí que tem os hormônios à flor da pele, né? Oi, Jesus, tem que tomar muito cuidado, irmãos, né? A carne, faz alguma coisa, irmão, vai dar vontade começa a dar loucura em você, vai tomar banho, vai tomar banho não, pior a situação, tá? Vai fazer alguma coisa, vai surfar, vai andar de skate, vai fazer alguma coisa para poder tirar esses negócios do pensamento aí. Muay Thai lá, para poder descontar a raiva, tirar tudo, né? Tirar a adrenalina do seu coração, da sua vida, em nome de Jesus. Faz alguma coisa, irmão, né? Começa a se bater, faz alguma coisa. Cada um tem o seu jeito, mas tem que fazer alguma, né? O passarinho pode pousar, mas não deixa fazer necessidade, você tem que bater para tirar, né? Pode surgir, sai em nome de Jesus, pensamento maldito. Tem que vigiar, nós temos que, né, irmãos? O negócio é horrível. É horrível. Esse negócio, a consequência é horrível. Lembrei de um exemplo que eu falei para a Jennifer outro dia que, meu Deus do céu, ela falou assim: qual deles? O pecado, irmãos, principalmente da prostituição. Quem é que gosta de goiaba? Aquela goiaba no ponto certo. Não aquela goiaba madura demais, que é enjoativa, nem, né? Goiaba, vermelhinha, né? Goiaba. Um dia eu estava meditando na palavra de Deus e realmente Deus me deu esse exemplo, querido. Eu nem marquei para falar sobre isso, eram outras coisas, e eu vejo agora, no momento certo, na hora certa, veio do céu, amém, irmão? Amém. É que nem você pega aquela goiaba assim, gostosa, ou imagina a fruta que você mais gosta, assim. Mas goiaba, que Deus me deu o exemplo de goiaba, eu gosto de goiaba, e cabe mais esse exemplo. Goiaba gostosa, sensacional assim, uau, que goiaba, vou comer, você come a goiaba assim, fecha o olho, que delícia. Aí você olha para a goiaba assim, tem aqueles bichinhos andando assim. Você, o pecado é assim, irmãos. Prostituição, você olha assim, uau, meu Deus, uau. De repente você para, o que eu fiz? O pecado é assim, irmãos, né? Aquela delícia, manjar diante dos olhos, né? Sobe aquele negócio, uau, meu Deus. Depois você, tá de vomitar, né? Já engoliu, já foi consumado, né? É horrível, digo assim, é horrível. É horrível. É horrível. Que Deus nos livre de tal coisa, amém? Deus nos livre de tal coisa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oitavo mandamento: perdoarás teu cônjuge ou teu irmão aí, os solteiros, né?
Diga comigo assim, ó. Quantas vezes? Quantas vezes? 70 vezes 7. É. Amém? Jesus falou aí para os irmãos, uns para os outros. Por dia, né? Casar, fala para o seu irmão assim, ó. A minha esposa ou meu marido é meu irmão também, em Cristo. Então, amém, irmãos? Amém. E muitas das vezes no casamento é um ato e é um processo. Estava meditando e né? Temos que nem eu falei, de conflitos e de diferenças. Tem que corrigir o mais rápido possível, irmãos. Né? Para que depois não ficar jogando na cara um do outro. Isso é horrível. Isso é horrível. Amém? Nono mandamento: recomeçarás continuamente. O que quer dizer com isso, irmãos? Eu estava lendo um livro, e ele fala que no casamento tinha três estágios. É o estágio da lua de mel, estágio da lua de mel, estágio, acabou a festa, e o estágio do melhor. O estágio da lua de mel tá a lua de mel, aquela festança, né? E faz aquela festa, tá ali, mil maravilha. Aí acabou a lua de mel, e agora? Né? Aí começa o dia a dia, antes não morava junto, antes não pagava as contas ali da casa, eram separados, né? Aí veio, acabou a festa, irmão. Aí então para a realidade, né? Porque na lua de mel, mil maravilhas, casamento, aquela alegria, aquela festa, né? Aí os convidados vão embora, vai para um hotel e tal, acabou a viagem, se tiver viagem, acabou a estadia ali, aí vai para casa lá. Aí começa a conversar, vê o trabalho, começa a trabalhar, começa a rotina, começa o estresse do trabalho, do dia a dia. Aí, nossa, é uma fase que começa. Até mais na frente, que o casal está mais maduro, né? Diante das circunstâncias, diante do aprendizado. Aí, quem é casado há muito tempo costuma dizer isso, que é o melhor. Os filhos foram embora, né? Pastor, oh glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Chora não, pastor. Vai no mistério. E esses três o que eu falei? Estágios, amém, irmãos? Tem irmãos que estão no começo do casamento, tem irmãos que estão no estágio de acabou a festa, tem irmãos que estão no estágio do melhor, amém? Amém. Mas o importante é ali, ó, firme na rocha, em nome de Jesus. É verdade. E esse recomeçará continuamente, irmãos, é sempre estar colocando fogo no casamento, né? Muitas vezes o homem, eu sempre converso isso com a Jennifer, tenho aprendido bastante a entender as mulheres, pouquinho, muito pouco, viu? Muito pouco, ela é difícil, é quase impossível. Eu sempre peço, me ajuda, eu quero te entender um pouco mais, eu quero te agradar mais, eu quero achar que eu estou fazendo o melhor e não estou. Eu falei assim, o que você prefere? Que eu traga um buquê de flor para você? Ou que eu vou chegar em casa cansado e lavar a louça para você? Lavar a louça. Olha as mulheres aí, tudo, né? Para o homem não, para o homem ele acha que é melhor trazer um buquê de flores. Então muitas vezes nós fazemos coisas que achamos que estamos arrebentando, mas não estamos, não. É verdade. É verdade. Acho que o irmão às vezes está arrebentando e pá, mas não está. Né? É bom, por isso que foi conversar, você aprende essas coisas. Não é que você vai deixar de trazer flor, não é que você vai deixar de trazer um presente, mulher também gosta de presente. Né? Tem mulheres que são bastante vaidosas, tem mulheres que não são tão vaidosas. Vai de mulher para mulher, de homem para homem, amém? Né? Ou às vezes que a mulher ela gosta de fazer com o marido, mas o marido gosta tanto de outra coisa, ela acha que está arrebentando também, mas não está. Né? Tem coisa que o marido gosta que, irmão. Coisa cara.
Ai, Jesus. Então, irmãos, eu não coloquei tantos exemplos aqui porque varia muito. Então, converse com sua esposa, com seu marido, você que é solteiro aí, já vai aprendendo isso. Você vai ganhar muito tempo e você vai, meu irmão, se livrar de muita dor de cabeça, tá bom? Não fica triste que você ser solteiro, vai aprender, anota aí. Você vai ganhar muito tempo, você vai perder tanta dor de cabeça, graças a Deus. Se eu soubesse esses tipos de coisa antes de me casar, irmãos, eu tinha lá, ia ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Amém? Então, solteiros aí, vamos aprendendo o que falar, como fazer, o que não fazer, né? Se é exagero, se não é, isso, aquilo. Os mistérios do casamento. Como Paulo falou assim, que ajuntar o homem e ajuntar a mulher ali, irmãos, que é um mistério relacionado a Cristo e a igreja, é algo tremendo. Por quê? É o amor, né? É a submissão, é a dedicação de um para o outro, né? Um sustentar o outro em oração, um sustentar o outro em palavras, né? E ensinar também. A mulher tem um ponto de visão tremendo, irmãos. Consegue ver muitas coisas que o homem nem imaginaria, né? Então por isso que ela foi colocada como adjuntora, né? Adjuntora de lado, não é atrás. O marido estava pensando, não, eu sou o cabeça, acabou, é a mulher, vou levar que é a mulher. Não, a adjuntora é parceira, companheira, do lado aqui, ó. É conselheira. Também não quer dizer, esposas, que se seu marido não acatar ao seu conselho, você tem que ficar chateada, né? Você falou para o bem, você falou para ajudá-lo a tomar a decisão correta, melhor, que você achava, né? Então, depois fala, te disse. O famoso te disse, né? Tem, irmãos, tem essas coisas, né? Uma coisa que, ó, eu tenho quase certeza que acontece com todos os casais. Marido dirigindo, ok? Passou pela saída do Walmart e eles vão entrar na saída do Costco. E o marido está na pista do meio da freeway ali. Adeus aí, ó. Aí a esposa chega. Ali é a saída, hein? Os maridos, por favor, levanta a mão se sua esposa já fez isso ou faz com você. Não? Tem tanto? A mulher... É só para os desatentos, Jorge. Não, acontece. Irmãos, a mulher gosta de dar o palpite, não gosta? Porque as... Não? Não. Imagina se desse. Coitado. Então, irmãos, o homem tem que ser o quê? Aí o homem fala o quê? Estou vendo, mulher, e ele tinha realmente esquecido. Né? Mas ele não é humilde o suficiente para reconhecer. Obrigado, esposa. Eu falo de mim, porque várias vezes ela fala, você quer dirigir? E eu até mesmo, na verdade eu até ia virar lá. Só que na verdade eu não estava pensando, vou virar naquela saída, posso esquecer daquela saída, né? Mas às vezes a gente vai automaticamente, a gente não sabe o caminho, né? Mais rápido, né? Deus cortou o lado do caminho. Ô mulher, você está vendo o mistério? Então nós temos que ser humildes para aceitar um conselho dos outros. Amém, irmãos? Amém. E está sempre o quê? Colocando aquela faísca, aquela palavra, né? Recomeçando ali. Por isso que é importante fazer a renovação de votos, né? Nós colocamos, eu e a Jennifer, uma regra esses tempos atrás, de nós sempre, cada 2 meses, mais ou menos 3 meses, no máximo, nós nos retirarmos de casa, passar o final de semana no hotel, nós fazemos algo para nós, que é importante, irmãos. E isso realmente, irmãos, reaviva, dá mais um negócio a mais no casamento aí, irmão. Né? Deixa os filhos com os irmãos da igreja, deixa trabalha, para de trabalhar um pouquinho, vai se dedicar à sua esposa um pouco, né, irmão? Não vai morrer se você perder 2 dias de trabalho, não, se você perder um sábado de trabalho, né? Tem que se dedicar à esposa, o esposo é a esposa, irmãos. Amém? Uma vez eu como umas ostras lá em casa, faz umas ostras. Faz alguma coisa aí, irmão. Amém, irmão? Às vezes o negócio está subindo, faz alguma coisa, compra uma camisola mais bonita, entendeu? Uma menor, etc e tal.
igual, mais transparente, entendeu? Um penteado mais... É isso aí. Último e 10º mandamento. Seja criativo. A musiquinha de fundo. 10º mandamento. Formarás um time vencedor. O que quer dizer isso? O esposo e a esposa estão num só propósito. Não adianta as esposas de obreiro falarem assim: não, é o ministério do meu marido. Não, a minha esposa quer ali tal coisa, eu não tenho nada a ver com isso, não vou ajudar ela que se vire. É junto, irmãos. O casal é uma só carne. Deus é a cola. Pau. Né? E tem que ter um propósito. Nós vemos isso na Bíblia, o Áquila e Priscila. Todas as vezes que Paulo mencionou Áquila, ele mencionou Priscila. Porque os dois sempre estavam juntos. Os dois faziam uma obra juntos. Os dois viajavam juntos. Os dois tinham tudo em comum, irmãos. Você vê Paulo falando de tantos cooperadores. E esse casal, ele sempre falava os dois. Sempre falava os dois. Né? Então, é um aprendizado que nós temos que ter, o casal tem que estar junto com um propósito, irmãos. Amém. Né? Às vezes, eu e a Jennifer estávamos assim, muito na rotina e tal, e a gente parou para conversar um dia e falou assim: ó, vamos fazer uma coisa que nós dois gostamos de fazer, para a gente... você gosta de academia? Eu não. Você gosta de stand-up? Vamos comprar um stand-up, vamos fazer uma coisa, um programa que os dois gostam de fazer, para sempre estar junto, uma coisa que os dois gostem. Eu vou surfar e você vai para academia. Fazer programas separados, sabe? Pode ser, cada um tem o seu tempo às vezes, é bom. Mas é bom também ter um momento junto de esporte, de momento de viagem, momento de coisas que os dois estão ali, sabe? Num propósito, numa vontade em comum, amém, irmãos? Amém. E você formar um time com os filhos, com a família, né? Ali na obra de Deus. E nesta vida que é passageira, irmãos. Amém? Que os solteiros aprendam isso. Né? Não ser individualistas, mas ali junto. Amém, irmãos? Amém. Só um versículo para acabar. 1 Timóteo 5,8. Abra lá, por gentileza. 1 Timóteo 5,8. Nosso presbítero Marcelo já pode se posicionar aqui, por gentileza. Se ele assim achar bom e do agrado aos seus olhos. 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu casal, o seu casamento, a sua família, o solteiro aí possa se fortificar com essa palavra também, crescer em sabedoria e entendimento dos mistérios do casamento. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nosso presbítero Marcelo também pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus bem alto, porque Ele merece.